Olá galera, sejam bem-vindos ao índice comentado do dia 4 de março. Hoje é dia 5, hoje é dia 5 de março, eu acabei de gravar o índice comentado do dia 1º. O programa acabou de abrir, mas eu vou terminar de gravar esse vídeo aqui para colocar os estudos em dia. E a partir de hoje eu espero conseguir gravar os estudos todas as noites, no fechamento do mercado. Para enfim, começar a ter essa consistência de todos os dias ter os índices comentados do dia. Então vamos lá, vamos para o que interessa, galera. A gente pode observar que ontem o preço abriu na região de fechamento, mas nos 5 minutos a gente pode ver que ele deixou 1, 2, 3 já logo no início do dia, buscando a região de VWAP do dia anterior, ancorando na VWAP mensal, ancorando na inversão das 572 e as 200 dos 5. No 2 minutos também no range das 200 com a 500, e aqui nessa linha pontilhada vermelha a gente pode observar que era a POC do dia anterior. Aqui no ponto 1, o preço ficou lateral, tentou subir de novo, não conseguiu, travou de novo na região da POC com todas essas confluências que eu comentei e apresentou um movimento de queda. Aqui no ponto 1 a gente pode observar que o preço já rompeu, ativou com ignição a primeira estrutura de queda do dia, esse pivôzinho. Logo na sequência de correção, foi buscar de novo essa região cheia de confluências que eu havia comentado, violou o topinho anterior e fechou abaixo. Quem assistiu o vídeo do dia primeiro viu que eu comentei sobre essas falhas de extremidade que têm sido muito respeitadas nos últimos dias, mas muito mesmo. E ontem no caso, não foi diferente. Poderia ter sido feito uma operaçãozinha de risco, 45 pontos, 50 pontos, mas ficou bem curtinho por conta dessa falha de topo. Aqui a gente pode observar que ele ancorou na 50 do 15 minutos. Foi a primeira ancoragem na 50 do 15 minutos no dia. Aqui chegou bem próximo, mas enfim, não tocou na média, e aqui tocou na média. Logo na sequência, o preço deixou essa ignição, deu mais uma travada e rompeu novamente fundo. Aí a gente pode observar pelos 5 minutos que depois que ele rompeu o fundo, ele deixou este pullback no candle, um pullback meio que oculto, pelos 5 minutos, um aqui no Corona 9, mas dava de considerar, daria de considerar como um rompimento de dojis essa região. Stopzinho meio carinho por conta do risco, já que estava na cara dessa região de pressão desses dois fundos. Mas, pelo 2 minutos, ele deixou mais um novo rompimento de dojis, não conseguindo trabalhar acima dessa região de pressão. Ele rompeu nesse cano de ignição, deixou um doji, deixou um segundo doji e violou a mínima esses 2 dojis. Isso daqui é uma operaçãozinha de risco. O ruim é que não teve ancoragem nas médias, então não sei se seria válido, mas enfim, ficou bacana por conta de ele não ter conseguido trabalhar acima dessa região de pressão novamente. E ele veio buscar a região de 7,6 macro. A gente pode observar que quando eu busquei essa região de 7,6 macro, entrou uma correçãozinha, mas logo na sequência o preço demonstrou continuidade com essa nova ignição. Só que a gente tinha esse terceiro alvo de espelhamento dessa estrutura aqui em intraday. E a gente pode observar que aqui no ponto 5 o preço deixou um PFR, já apresentava divergência, fundos descendentes, indicador com fundos ascendentes, mas tinha esse terceiro alvo intraday desse espelhamento para ser buscado. A gente pode observar que ele veio cravar esse alvo, e logo depois de cravar esse alvo, ele falhou o rompimento desse fundinho novamente. A gente pode observar falha de extremidade em região de contexto. Aqui era a região de fundo por conta de terceiro alvo, já vinha apresentando divergência, e aqui ele apresentou essa falha de continuidade após cravar terceiro alvo intraday. De novo, poderia ter sido feito um tradezinho de risco curtinho, risco barato. Geralmente essas operações de falha de extremidade têm risco muito barato, e é legal que ou eles stopam logo na sequência ou eles desenvolvem. Isso daí que eu estou percebendo. Eu não tenho backtest, mas
Como eu comentei com vocês, eu comecei a fazer esses estudos de forma mais detalhada desde o dia 1º de fevereiro, por aí, início de fevereiro. E eles são muito respeitados, galera. Está sendo muito respeitado mesmo. O preço veio buscar novamente essa região de 7,6, deixou este PC, mas travou no Denaro. Quando travou no Denaro, deixou uma angulaçãozinha de uma LT, estopou o PC, veio buscar nova correção e essa nova correção respeitou essa LTAzinha micro, configurando uma estrutura de pivô. Ele pode ver que ele veio aqui, corrigiu, estopou, buscou a LT e entrou com movimento. Aqui buscou a correção maior e a correção veio até onde? Veio até a região de pressão rompida. Aqui o preço buscou a troca de polaridade, deixou esses 2, 1, 2, 3 pelo 2 minutos. Mas o que ficou interessante foi pelo 15 minutos. 15 minutos deixou esse PFR ancorado na 20 do 15, nessa região de troca de polaridade. Mas logo na sequência ele deixou este inverte 50, que geralmente é um padrão que ele vai contra tudo e contra todos. Quem não pegou a venda neste PFR do 15 minutos, eu acredito que possa pegar a compra nesse inverte 50, ficou bem bonito. À tarde eu estava trabalhando, então eu, enfim, não estava na tela nesse momento, não sei o que eu teria feito. Eu acho que se eu tivesse pego a venda, como eu estaria no mesmo região de preço, teria virado a mão aqui, teria sido estopado. Mas o que ficou interessante é que ele deixou este inverte 50, não conseguiu trabalhar praticamente um tique acima, travou na região do Denaro dessa perna de queda depois da troca de polaridade, e aqui no ponto 10 deixou uma ignição, configurando, deixou essa ignição para respeitar Denaro. O também que ficou legal é que logo na sequência o preço deixou esses 3 candles fazendo essa correção após essa ignição do Denaro, e deixou meio que uma espécie de match hold que fechou abaixo desses 3 candles. Então aqui o preço configura essa estruturazinha, o que ficou bem bacana mesmo. Na sequência, eita, fechei ponto fixo. Na sequência, o preço desenvolveu um movimento de queda e aqui fechou um PCzinho, configurou um PCzinho pelos 2 minutos. Qual que era a trava? Era que estava nessa região de 7,6 macro. E a gente pode observar que o restante do dia o preço trabalhou entre essa região de 7,6 macro e essa região de topos. Então não teve muito mais o que ser feito no dia, já que o preço ficou lateral nesse range curtinho de 200 pontos. Não teve muita coisa em relação ao dia de ontem, não teve tantos gatilhos técnicos, na minha opinião. Outro tomava risco nas falhas de extremidade, ou nestes dojis, tanto pelo 5 como pelo 15. Os gatilhos mais bonitos, na minha opinião, foram pelo 15 minutos no PFR ancorado na 20 na troca de polaridade, e depois esse 9 segunda 20 que infelizmente estopou, e esse PC no final de tarde na cara de travas. Então não foi um dia tão legal na questão técnica, na minha opinião, mas ele deixou uns movimentos bem bacanas. E de novo, mais uma observação: essas falhas de extremidade, quando tem contexto, ou seja, ancoragem de médias maiores, ou seja, por conta do preço estar esticado, chegando numa região de alvo importante, como esse terceiro alvo de espelhamento da estrutura de espelhamento do dia, acho que vale a pena a gente começar a observar esses pontos e talvez até começar a tomar risco, porque vocês vão perceber nos próximos dias que eu vou continuar fazendo esses estudos, que o preço tem respeitado demais essas falhas de extremidade. Mas enfim, galera, esse foi o índice comentado do dia 4. Eu acho que ficou menos enrolado do que o dia 1º. No decorrer do tempo a gente vai melhorando. Espero que vocês enviem os feedback de vocês. Hoje eu vou falar com o Adriano em relação a esses meus estudos. E se der tudo certo, eu vou publicar de forma pública e a gente vai se falando. Beleza, galera? Um abraço aí a todos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.